a dica de hoje é muito interessante, sobre uma ferramenta impressionante que eu meço a minha vida artística antes e depois de conhecê-la, que é o aerógrafo, que eu gosto mais de chamar de airbrush. Por quê? Airbrush significa em inglês pincel de ar, porque quando a gente fala em aerógrafo, a gente associa logo a tipo escrita, grafia, e na realidade ele funciona mesmo como um pincel. E a curiosidade é que o pincel de ar ele é mais antigo que os pincéis comuns que você conhece. Como assim? Por quê? Porque na Idade das Cavernas, antes de se fazer o pincel, os antigos das cavernas colocavam massa de barro na mão, misturada com carvão, né, na boca, e pegavam um pedaço de osso e botavam a mão na parede e sopravam, usando o ar como pincel. E aí quando tiravam a mão, deixavam a marca da mão. Ou seja, o pincel de ar é o pincel mais antigo, só que agora, ao invés da gente ficar soprando, temos um compressor, ou seja, você vai precisar não só de um aerógrafo, como também você vai precisar de um compressor. Por quê? Porque o compressor gera o ar que vai ser colocado dentro do aerógrafo. Que tipo de aerógrafo tem? Existem dezenas, eu diria até centenas de tipos, até aerógrafos piratas que falsificam os aerógrafos mais conhecidos por um custo de R$50. É lógico que o controle de qualidade não vai ser igual ao de uma ferramenta com melhor qualidade, mas você arriscar R$50 no aerógrafo que custa R$1.000, R$2.000, vale a pena. Se não deu certo, compra outro. Então nós temos aqui, um aerógrafo, é o Paache, né? É um aerógrafo muito conhecido aqui no Brasil, porque ele teve uma boa entrada, ele é americano. Temos também um excelente aerógrafo, que é o Iwata, né? Que eles são top de linhas. E temos esse Aztec da Telestores, que é todo de plástico, que particularmente eu acho ele muito bom, porque você tira a ponta, troca, é barata a ponta, ele é leve, e a vantagem para mim é o que? É que ele é menos sensível ao dedo. Como assim? Vocês vão ver que como é que funciona o aerógrafo, mas quanto os outros aerógrafos, você tem que ter já mais um treino melhor, você já tem que ter uma mão mais aprumada, tem que ter mais experiência com aerógrafo, com airbrush, para então partir para o aerógrafo daquelas marcas. Então o Aztec ele é mais, ele faz desde o estudantil até o nível superior. Com que vantagem? Que quando você aperta o dedo, quanto mais você aperta, ele tem um tempo de resposta um pouco menor, que faz com que você tenha controle no dedo. O outro você apertou, já sai a tinta, já sai o ar, então já você tem que ter um dedo mais sensível, né? Mas vamos aqui olhar para o funcionamento do aerógrafo no papel. Este então é o aerógrafo, e vocês observem que aqui é o corpo para você poder segurar, e aqui você tem uma válvula que vai para trás e vai para baixo. Quando você aperta para baixo, olha o que acontece, só para baixo. Ele vai soltando o ar, né? E se eu for apertando mais para ainda, ele vai soltando mais ar e logicamente vai sair mais tinta. Agora se eu puxar para trás e para baixo, tô só para baixo, se eu puxar o dedo para trás, sai muita tinta. Então ele faz desde um traço bem fininho até um traço, ligou o compressor, eu gastei o ar, tá escutando? E aí eu faço traços finos, ou seja, eu posso ir do fino e afastando e... acabou a tinta? Deixa eu ver se está acabando. Botei pouca tinta, vamos lá, do fino e vou afastando e abrindo o leque, apertando ele para trás e para baixo, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo para vocês terem uma noção do que pode ser feito com essa maravilhosa ferramenta. Tendo a estrutura de um desenho, vou abrir mais. Tendo a estrutura de um desenho, de um olho, por exemplo, depois, que pode ser feito a lápis, você depois vem com um detalhamento.
das sombras, ó. Então aí, ó, o detalhamento vai puxando Observe como rapidamente você pode dar os detalhes, e ao aproximar e apertar somente para baixo, olha como ele fica bem forte e definido. Olha aqui o canto de onde sai a remelinha, e à medida que vocês vão trabalhando, ó, tá bem, a água é bem, a tinta é a base da água, então ela fica um pouco meio que quando você aperta muito ela não seca, então tem que esperar secar essa região do olho central para a gente voltar e dar mais detalhes nela. Olha os raios de sol. E rapidamente, o que levaria muito tempo para ser feito em técnicas tradicionais. Deixa eu botar paralela aqui para vocês ficarem vendo o olho certinho. Nós fazemos em alguns minutos com aerógrafo. E à medida que seca eu posso voltar e dar mais tom nas regiões mais escuras, né? Aqui também eu tenho que concentrar mais, que a sombra dentro da íris e a sombra aqui no olho, ó, na parte branca do olho, como aqui também. E aí a gente vai colocando os detalhes aos poucos. Como aqui a tinta está à base d'água, e para fazer numa velocidade que eu estou fazendo, o ideal não seria a base d'água, seria uma tinta a base de álcool ou a base de thinner, tinta automotiva, que aí ela cai já seca, porque a água demora um tempo para evaporar, enquanto que o thinner ele é muito mais rápido, né? Então ó, você vai dando tom, ó, olha como eu puxo o dedo para trás e para baixo e sai um jatão de tinta de uma vez só. Aqui também podemos fazer, ó, aqui tem que pintar bem, ele não... Tem que ir com carinho jogando tom, porque o pigmento parece que ele não fica. Ó, ligou de novo o compressor. Aqui a parte mais escura, a gente tem que concentrar mais o tom. Olha o tom na lateral também, aqui nesse pedaço. E aqui podemos fazer também os cílios, ó. Segundo o método que a gente usa para um lado e para o outro, tá vendo? Ó? Então concentrem bem, ó. Aqui tinha que ser bem mais escuro. A tinta ao secar ela tá ficando muito volátil, então ela não deixa escuro. Mas nada impede que, por exemplo, depois da gente ter feito com uma das cores, que é a cor que a gente está usando, a gente usar outra cor. Ó, acabou a tinta, deixa eu botar mais tinta rapidamente. E para colocar tinta, nós abrimos o recipiente, colocamos uma gota de pigmento. A tinta tem que ser bem fluida, para ela sendo fluida, ela passar com facilidade, ou seja, olha que eu botei algumas gotinhas de pigmento na água. Se eu tivesse colocado álcool também poderia ser muito mais interessante. Devo misturar bem.
E agora sim, testo um pouco no papel. E volto então a trabalhar já agora com a tinta um pouco mais seca. Fiz a tinta um pouquinho mais concentrada do que antes, o que vai garantir que a gente tenha um pouquinho mais de pigmento quando a gente estiver trabalhando com ela. Então a gente pode ir retocando, ó, bem como fazendo detalhes das estruturas dos pelos. Agora eu posso até voltar um pouco mais, ó, uma tinta um pouco mais grossa. Ela vai fazer um traço um pouco mais escuro, então vocês podem ir dosando, mapeando primeiro com um tom mais claro, que quando ele for secar ele vai ficar não tão escuro, então vai dar para você vir com uma tinta um pouco mais escura na posição real que você quer que fique a linha que você está fazendo. Então aqui, ó, vou dar mais um tomzinho aqui no canto, e assim, ó, aos poucos, ó, de longe eu estou dando um tom. Então eu vou preencher rapidamente, ó, a parte de baixo, ó, a lateral, ó, puxando o dedo para trás e para baixo. Mais alguns detalhes aqui, podemos até brincar no cantinho aqui e, ó, fazer umas... Aqui tá um pouco improvisado o estúdio. Eu tô na frente, a câmera tá na frente, não tá me deixando ver muito bem o que eu estou fazendo, mas eu mostrarei um vídeo do começo ao fim de um retrato pintado com essa magnífica ferramenta que eu pintei para uma cliente, para vocês terem uma noção do poder do aerógrafo, de como a aerografia ela é uma das técnicas mais impressionantes e versáteis que nós podemos ter. Ou seja, repare, eu não fiz em velocidade acelerada, ligou o compressor de novo, eu fiz numa velocidade real para vocês verem como rapidamente nós conseguimos detalhar um olho com maestria, com rapidez, com eficiência, com essa maravilhosa ferramenta que é o Airbrush. Gostou dessa ferramenta? Maravilhosa, né? E não param por aí as vantagens do aerógrafo. O aerógrafo você pinta sobre qualquer superfície com qualquer tinta. Por exemplo, é a superfície que vai dizer qual tinta que você vai usar. Se você for pintar em tecido, você vai usar tinta de tecido. Se você for pintar numa parede, tinta de parede. Se você for pintar num carro, você vai usar tinta automotiva. Ou seja, no vidro, tinta de vitral. É a superfície que vai determinar qual tinta que você vai utilizar para o melhor rendimento do aerógrafo. Ela tem que ser uma tinta bem diluída, por isso a única tinta não aconselhada para esse tipo de ferramenta é a tinta óleo, porque ela tem uma viscosidade que atrapalha. A tinta aqui tem que ser fluida, tem que ser bem líquida, e então o óleo não tem condições de ser trabalhado. Então pode usar acrílica, pode usar aquarela, ecoline, você pode usar nanquim, você pode usar até pigmentos, como o xadrez, tem que peneirar com uma meia calça, isso a gente fala normalmente no curso, mas enfim, a aerografia serve para você pintar tudo, e essa ferramenta serve para fazer retoque em carros, quando tem um pequeno arranhão, ele dá uma emassada local, dá uma lixadinha,
passa uma lixa, vem com verniz naquela placa inteira, some, você não vê, você não precisa pintar todo, é um retoque, é só para você vender o carro ou só porque você quer manter a beleza do seu carro sem ter que pintar o carro inteiro, parar uma semana, faz na hora. Então a aerografia, eu diria que é a ferramenta mais interessante, mais potencialmente versátil, aplicável em qualquer superfície, com qualquer tinta, e basta então você dominar essa ferramenta, que seria para baixo sai o ar, e quanto mais ar, mais tinta sai, e quando você puxa o dedo para trás, você abre o leque da tinta, então sai mais tinta. Então se você puxar o dedo para trás muito e apertar pouco ar, como tem muita abertura de tinta e pouco ar, ela vai cuspir. Agora, como é que é o funcionamento desse aerógrafo? Por que a tinta sai? Como a tinta sai? Aí, isso você vem aqui para o Rio de Janeiro, faz um curso com a gente intensivo, em 2 dias você já sabe tudo, volta arrebentando, ok? Você já tinha ouvido falar antes do aerógrafo, no airbrush? E aí, o que você achou? Gostou da ferramenta? Qual é a sua dúvida? O que você quer saber mais? O que você quer saber sobre a história do aerógrafo? Pergunte, comente. É o momento de você se informar, se atualizar. Você gostou então desse vídeo? Então agora é o momento de compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Envie esse vídeo aos seus artistas, colegas que não sabiam do aerógrafo. É o momento de você mostrar para eles. Deixe aqui seu comentário, como eu falei, é importante a sua participação, a gente quer conhecer você. Inscreva-se no nosso canal, se você não for inscrito, e principalmente ative a sinetinha para garantir as notificações dos próximos vídeos. Até lá!